أمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. باب إمامة النساء. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت: قلت له: يا رسول الله، ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة. قال: قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك شهادة. قال: فكانت تسمى الشهيدة. قال: وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. قال: وكانت دبرت غلاما لها جارية فقام إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت. وذهب فأصبح عمر فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجيء بهما. فأمر بهما فصلبا فكان أول مسلوب بالمدينة. Estimados irmãos, hoje vamos falar acerca de Imamat Nisa. Imamat Nisa significa a mulher dirigir salat, a mulher se tornar imam. Portanto, Imamat Nisa. Será que ela pode se tornar imam? Ela pode dirigir salat? Portanto, vamos entender aqui as posições quanto a esta questão. O hadith que é narrado por Waraqa bin Naufal. Waraqa bin Naufal relatou que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi para a batalha de Badr, ela está a narrar que eu disse ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam: "I'dhan li fil ghazwi ma'ak", permita-me eu presenciar a batalha, não é, juntamente consigo, o profeta de Allah. Umarridu mardakum, eu irei me tornar ou serei uma enfermeira para os vossos doentes que estiverem no campo da batalha. La'alla Allah an yarzuqani shahada, provavelmente que Allah subhanahu wa ta'ala me conceda o martírio. Portanto, era desejo dela. Nós sabemos que as mulheres não lhes são obrigadas a ir para o jihad, combater pela causa de Allah, não é obrigatório para as mulheres. Portanto, ela pediu ao profeta sallallahu alaihi wasallam: ok, eu não vou combater, mas deixa-me estar no campo da batalha para tratar os doentes, os feridos que estiverem no campo da batalha, feridos, eu posso tratar. O marridu mardakum, eu poderei ser enfermeira para os vossos doentes. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: qirri fi baitik, permaneça em sua casa, fique em sua casa. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: fa inna Allah ta'ala yarzuquki shahada, Allah subhanahu wa ta'ala irá te conceder o martírio. Fique em casa, Allah subhanahu wa ta'ala irá te conceder o martírio. Portanto, esta senhora, Waraqa bin Naufal, era chamada de Shahida. As pessoas chamavam ela de mártir. O profeta sallallahu alaihi wasallam: fica em casa, Allah vai te conceder o martírio. Aqui podia ser interpretado de formas diferentes. Uma delas é, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele indivíduo, não é? Aquele indivíduo, man sa'ala Allah ash-shahadata bisidqin, aquele indivíduo que pedir o martírio a Allah subhanahu wa ta'ala com toda convicção, né? Com toda convicção pede a Allah o martírio. Ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada wa imma ta'ala firashih, Allah vai lhe conceder o grau de mártir ou a morte como se fosse um mártir,
وإن مات على فراشه, por mais que ele morra na sua própria cama, em casa. Intenção firme, não é? De querer se tornar um mártir. Ou aquele hadith: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه بالجهاد مات على شعبة من نفاق. Ou como قال عليه الصلاة والسلام, aquele que morre enquanto não esteve presente no campo da batalha, não intencionou, em caso de necessidade, para ir para o jihad, ele estar presente, morre com um ramo de hipocrisia, não é? Com uma espécie de hipocrisia. Aqui podia ser no sentido em que ela tinha esta vontade de morrer como um mártir, firme, pode se enquadrar no primeiro hadith, من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. Aquele que pedir o martírio a Allah, com toda a convicção e certeza que de facto é isso que ele quer, Allah irá lhe conceder o martírio por mais que ele morra em sua própria casa, na sua cama. Portanto, o profeta sallallahu diz, فإن الله تعالى يرزقك الشهادة. Allah vai te conceder o martírio. Podia ser nesta perspectiva, ou porque Allah informou o profeta que esta senhora seria martirizada. Então o profeta sallallahu fica em sua casa, Allah subhanahu wa ta'ala irá te conceder o martírio. Então ela era chamada de shahida. Mesmo em vida, as pessoas olhavam para ela e chamavam ela de shahida, mártir. قال وكانت قد قرأت القرآن. Era uma senhora que havia memorizado o Corão. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا. Pediu o profeta sallallahu alaihi wasallam que colocasse. Ele pediu o profeta sallallahu alaihi wasallam que colocasse alguém como um muazzin. Pediu o profeta sallallahu alaihi wasallam, não é, para ter um muazzin na sua casa. Ter um muazzin na sua casa. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam فأذن لها, o profeta sallallahu permitiu que ela tivesse um muazzin em sua casa. E voltaremos aqui à explicação. قال وكانت دبرت غلاما لها وجارية. Esta senhora havia anunciado para um escravo e uma escrava que ela tinha. Ela disse: se eu morrer, vocês estão livres. Se eu morrer, vocês estão livres. Então, vocês vão me servir até a minha morte, porque eram escravos. O escravo deixa de ser escravo através da libertação, onde o amo diz que vocês estão livres, deixaram de ser escravos, eles deixam de ser escravos, ou através de um pacto desta maneira, onde o amo, o dono do escravo, diz: se eu morrer, vocês estão livres. Portanto, ela havia feito esta declaração: se eu morrer, vocês dois estão livres. Esses dois ouviram que a sua ama, a dona, disse: se eu morrer, estarão livres. O que eles fizeram? Conspiraram contra esta senhora, Waraqa bin Nawfal. O que eles fizeram? فقام إليها بالليل فغماها بقطيفة لها. Numa noite, os dois foram ter com ela e estrangularam-na com um lençol até a morte dela. Por quê? Porque eles queriam ser livres. Então, como a ama disse: se eu morrer, vocês estão livres, vamos adiantar isso, vamos acelerar esse processo. Vamos matar ela, que já vamos ser livres. Então, eles fizeram isso, né? Estrangularam a senhora com lençol até que ela morreu. Até aqui concretiza-se aquele profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não é? فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ. Allah vai te conceder o martírio. O profeta era alim al-ghaib? Não. Provavelmente Allah tenha lhe informado relacionado a este incidente. Nem tudo o profeta sabia antes. Nem tudo. Vários incidentes que nos provam isso. Portanto, eles estrangularam nesta senhora. E o que eles fizeram? وَذَهَبَ, fugiram. Fizeram-se em fuga e foram-se embora. فَأَصْبَحَ عُمَرُ رضي الله عنه فقام في الناس. Ao amanhecer, Umar radiyallahu anhu anunciou para as pessoas e disse: من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما. Aquele que tiver algum conhecimento relacionado a esses dois que estão desaparecidos,
não é? Aquele que tiver conhecimento ou aquele que viu esses dois, falyaji bihima, que traga-nos essa informação do paradeiro deles ou que traga esses dois. Então, esses dois foram descobertos, o seu paradeiro, foram trazidos para Umar radiallahu anhu, fasuliba, ambos foram crucificados. Fakana awwalu maslubin bil Madina, foram as primeiras pessoas a serem crucificadas em Medina Munawwara. Primeiras pessoas a serem crucificadas em Medina Munawwara foram esses dois indivíduos. No outro hadith, sobre a mesma corrente também de Waraqa, relacionado a Waraqa bint Abdullah ibn al-Harith, com a mesma corrente, e a primeira narração que mencionamos agora há pouco é mais completa. Então diz que وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا. O profeta sallallahu alaihi wasallam visitava Waraqa na casa dela. وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا. Conforme o pedido dela, queria ter um mu'adhin. O profeta sallallahu alaihi wasallam destacou alguém para ser o mu'adhin dela e fazia adhan. وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou-lhe a liderar os habitantes de sua casa em oração. O profeta sallallahu alaihi wasallam autorizou esta senhora. Então o narrador, que era Abdurrahman, diz: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا. Eu vi o mu'adhin de Waraqa bin Nawfal, era um idoso, era um homem velho, que era o mu'adhin de Waraqa. Portanto, o hadith aqui está claro. Nós vamos agora perceber aquilo que é a pretensão de Imam Abu Daud a trazer este hadith no capítulo de Imamat al-Nisa, onde as mulheres, onde ele diz a liderança, o imamat das mulheres, onde a mulher se torna imam. Primeira questão: será que a mulher pode ser imam? De forma geral, a resposta é não. Isso é unânime nos sábios. Não, a mulher não pode ser imam. Ela pode ser imam entre as mulheres. Entre as mulheres. E se for imam entre as mulheres, ela ficará no meio das mulheres, na mesma linha, mas ela ficará no meio, não à frente, como acontece com os homens. O imam fica à frente, os mamum ficam atrás. Quando se trata de imam, salat em congregação de mulheres, só mulheres, o imam fica no meio delas, obviamente na primeira fila, no meio, não adiantar delas, mas sim na mesma fila. Esta é a primeira questão. Quanto à questão da mulher liderar os homens no salat, não é permissível. Isso é consensual. Não há essa permissibilidade. O hadith que está aqui a falar, que o profeta sallallahu alaihi wasallam autorizou-a de ser imam dos habitantes da sua casa. Ordenou, wa amaraha, ordenou ou autorizou que ela se tornasse imam dos habitantes da sua casa. Portanto, quando fala habitantes, estão lá homens também. Tem lá homens. Como é que este hadith se enquadra? Portanto, os ulama explicam, na pior das hipóteses, a regra geral é que o hadith diz: akhiruhunna min haythu akharahunna Allah. Elas ficam na posição onde Allah colocou elas. Elas estão atrás dos homens, não à frente. Então, elas devem estar no lugar onde Allah lhes colocou. Portanto, é consensual. A única posição que nós encontramos um tipo de permissibilidade é a posição de acordo com Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal permite que ela torne-se imam dos homens, não é? Mas limitando-se um salat facultativo e restrito, por exemplo, como o caso aqui em casa dela. Mas é uma opinião fraca no madhab Hanbali. Mas existe esta posição. A outra interpretação aqui deste hadith: ela era imam dos habitantes da sua casa, podiam ser mulheres. Habitantes da sua casa, mulheres, e não homens. Mas o hadith em si dá esta abertura de estarem mais abrangidos. Na pior das hipóteses, se concretizar, se esta narração toda for autêntica, então ulamás limitam-se numa especialidade
desta mulher que ela teve diretamente do profeta sallallahu alaihi wasallam e ninguém mais. Esta é a pior, não é? A posição mais distante. Se nós achamos que de facto ela tinha esta prerrogativa de liderar até homens, porque às vezes disse, ela era imã dos habitantes de sua casa. Não disse se estavam lá homens inclusos. Mas, se forem só mulheres, estamos fora de questão. Mas se existir algum homem nisso, podia ser específico, uma permissão específica, não é? Para esta senhora. Como vamos encontrar alguns ahadiths em que o profeta sallallahu alaihi wasallam autorizou certas práticas somente para um indivíduo e para mais ninguém. Somente para um indivíduo. Veio um indivíduo que disse que não conseguia acordar para Salat al-Fajr. É um hadith um pouco longo, mas no seu devido momento nós iremos explicar. Mas o que eu quero dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam, às vezes, ou numa ocasião específica, também permitiu uma ação especificamente para um indivíduo. Pode ser que neste mas'ala houve esta permissibilidade restrita para esta senhora e ninguém mais teve esta permissibilidade. Portanto, esta interpretação é na pior das hipóteses em que este incidente de facto não é, abrange a presença dos homens, não é, atrás de Waraqa bin Nawfal, não é? Portanto, a outra opinião é nos salatos facultativos. Por exemplo, temos uma senhora em que o marido é recém-muslim, novo muslim, não sabe rezar, não sabe fazer salat. Ela é a única muslima que pode ensinar o marido. Portanto, aqui, na pior das hipóteses, se fosse salat facultativo. Portanto, não há esta abertura, mesmo neste caso, não há esta abertura, não é? E unanimamente em que ela se torna imã do homem. Portanto, como é que vai rezar? Ela pode estar a rezar um lado, ele rezar no outro lado, ele imitar, mas não ser imã. É a pior das hipóteses que pode existir, ou que ela diga a ele como tem que fazer, dizendo só um subhanallah a cada posição que vai fazer, conforme nós dissemos aqui, como deve ser o salat daquele indivíduo que não sabe recitar nada, não sabe nem surah Fatiha, nenhum surah, como é que irá fazer o salat? Portanto, esta mesma forma poderá se enquadrar nesta situação em concreto. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Alguma questão? Sendo sexta-feira, se não existir, eu agradeço.